Radares em locais com pouca visibilidade revoltam os motoristas da macro-região. O ato é proibido pelo Conselho Nacional de Trânsito. As fotos feitas com o celular em maio do ano passado mostram o radar atrás de um guarda-reio, com funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem sentados perto de um bambuzal. O carro deles está bem mais à frente, atrás da vegetação. Meses depois, o mesmo registro, com outros funcionários. O flagrante foi feito na rodovia Brigadeiro Faria Lima, perto da ponte do Córrego Rico, em Jaboticabal, por este professor que passa sempre pela estrada. Eu não sou contra sobre a fiscalização, mas eu sou contra eles estarem escondidos para fazer a indústria de multa. E a gente sabe que radar é para inibir um pouco a velocidade. É isso que acontece. No local, a reportagem comprovou que é muito difícil ver os agentes e o dispositivo em meio ao bambuzal. Quando você vem lá de cima é zero, não dá para ver, só vê a hora que está em cima. Então, realmente é para pegar de má fé mesmo. Eu acredito que às vezes pode causar acidente, porque a pessoa dá aquela brecada brusca e de repente pode vir um outro atrás e acabar se acidentando. Na rodovia Carlos Tonani, entre Sertãozinho e Barrinha, a reportagem encontrou mais um exemplo que gera reclamações de motoristas. Do lado de cá, no sentido Barrinha, está o carro do Departamento de Estradas e Rodagens. Só que o radar, junto com dois agentes, está apenas do outro lado da pista, no sentido a Sertãozinho. E a gente percebe que o aparelho está bem perto do guarda-reio. Mas a viatura do departamento não estava visível quando a reportagem chegou. Ao ver a câmera, um funcionário manobra o veículo e o coloca mais perto do acostamento. Quando desceu, pediu para não ser filmado, pois poderia ter problemas. Segundo este advogado, as atitudes registradas estão irregulares, já que desde novembro de 2020, o Conselho Nacional de Trânsito proibiu radares móveis escondidos. A resolução 798 do CONTRAN, ela diz que todos os radares eles não podem estar sobre pontes, sobre viadutos, sobre marquises, de forma a permitir que o condutor identifique previamente que ali há uma fiscalização, regularmente pelo órgão que fiscaliza o trânsito, a fim de verificar essa situação e se adequar à velocidade permitida. O especialista alerta que, assim como fazem municípios, os responsáveis pelos radares devem divulgar à imprensa e na internet os locais onde os equipamentos estarão. O condutor ou usuário deve encontrar na internet em qual local o radar estará fixado naquele dia, assim como acontece em alguns municípios, como no município de Ribeirão Preto. Para o advogado, o Ministério Público deveria intervir. Se trata de direitos coletivos. Se cada cidadão ficar brigando com essa situação individualmente, não surtirá o efeito que se deseja. Então, o Ministério Público, que é o órgão responsável por tutelar, ou seja, cuidar dos direitos individuais e coletivos, que atinge um número indeterminado de pessoas, deve agir contra essa conduta do DR, a fim de que o DR se adeque imediatamente e não prejudique mais a população e também não coloque em risco os cidadãos da nossa região. Samuel Santos para o Jornal da Clube. O DR não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora, ao vivo, Ximene Osório traz outras informações sobre esse ato que revolta, né, Ximene? André, e para esclarecer melhor o que é certo e o que é errado, ao meu lado está o doutor Ademar Padrão, ele é advogado, especialista em trânsito. Boa tarde ao senhor. Um radar rente ao guarda-reio, como a reportagem mostrou, é permitido? Boa tarde, Ximene, a todos que assistem ao Jornal da Clube. As imagens e a reportagem mostrou bem a situação que hoje a gente verifica. O regramento, através da Resolução 798 de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito, determina que não pode ser afixado o radar em árvores, em guardrails ou esses dispositivos de rodovia, ainda que de proteção. E nesse caso, mesmo que não está fixado na proteção, ele está sendo usado de forma velada, escondida. Isso também não é permitido. Então, a Resolução 798 de 2020 do CONTRAN tem aí o regramento que determina como deve ser usado. Eu lembro que o controle de velocidade é muito importante para a segurança do trânsito. Agora, hoje a gente assiste, infelizmente, um desvio da finalidade, que é a segurança do trânsito. Nesse caso, está errado o que nós vimos. Outra cena comum é ver o operador de radar embaixo de viadutos e pontes. Isso também pode?
Bom, a regulamentação diz o seguinte, que um agente de trânsito, ele não é necessário junto do ponto de radar, principalmente do fixo, né? Os estáticos, que são esses que nós chamamos de móveis, que são deslocados, eles requerem um operador. Muitas vezes é até um agente de trânsito, um policial ou um agente municipal. Nesse caso, se o operador ele está longe do equipamento, não deveria acontecer, e muito menos o equipamento ser usado, por exemplo, debaixo de um viaduto ou numa ponte, porque esses não são pontos críticos estudados para essa finalidade. Então, de novo eu digo, pode estar ocorrendo um desvio de finalidade no uso do equipamento, que é importantíssimo para a segurança do trânsito, porém está sendo colocado mais para arrecadação do que para a segurança. Então, de acordo com a lei, como os radares realmente deveriam ser posicionados? O princípio básico é o seguinte, se em certa localidade existe uma questão crítica, muitos acidentes, muitos excessos de velocidade que levam a acidentes, a partir de um estudo técnico é dimensionado a colocação do equipamento num ponto anterior, para que quando chegar no local que acontece o acidente, não aconteça mais. Esse é o princípio do estudo técnico. A partir daí, é colocado durante alguns percursos numa via pública, local, municipal, no caso da cidade, ou na rodovia. Então, o estudo técnico é o que baliza a necessidade do equipamento de radar. E pode ser colocado um para reduzir velocidade, sem autuar, que geralmente são aqueles postes, aqueles totens que indicam a velocidade nele, ou os controladores, que são esses que acabam depois autuando e multando a pessoa, né? E o cidadão que for multado numa situação dessa, num radar escondido, como que pode recorrer? O que a gente vê na prática é o seguinte, para poder reajustar todo esse sistema e colocar a situação da maneira que aqui está na lei, voltado à segurança do trânsito, um recurso administrativo de quem foi penalizado de forma injusta deve pedir para que o órgão apresente o estudo técnico daquela necessidade naquele ponto, para a pessoa realmente aferir se ela foi autuada de maneira correta. Esse é o primeiro ponto. Então, ela recorre alegando que ela não estaria na velocidade que talvez foi indicada, mas também questionando se aquele ponto é o ponto do radar. A partir daí, ela consegue, inclusive, levar a um reestudo da localização do radar, porque é feito aí mediante os recursos, quando são muitos recursos questionando, e aí pode fazer o quê? Normalizar o uso do equipamento. A verdade é que se o órgão público, no caso estadual ou municipal, está desviando a finalidade, o recurso é necessário para a pessoa defender o seu direito, mas também vai ter um efeito educativo para poder fazer com que o equipamento seja usado da maneira correta. E como o Ministério Público pode intervir referente a esses supostos abusos? O Ministério Público já sabe de longa data que algo não está certo. Então, eu penso que ele pode, ex officio, ou seja, a qualquer momento, intervir justamente nesse ponto que eu coloquei, vendo se o que está sendo usado da forma correta, da maneira que prevê a resolução 798 do Conselho Nacional de Trânsito, e se não estiver, ele toma as medidas contra o agente público que está desviando a finalidade. O fato é que é recorrente a reclamação, e ela não é à toa, ela existe porque o fato acontece. Muito obrigada, doutora Ademar, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu volto com você, André Costa. Obrigado, Ximene Osório. Até já.